Vamos receber Manuel Gesteira, o nosso vencedor de hoje. Bem-vindo. Fiquei tão nervosa que até comecei a patinar, veja lá. É? Exatamente. Olha, a primeira vez que eu patinei exatamente por estar nervosa por receber um Nunca homem. imaginei que provocasse tanta emoção. Exatamente, veja lá, diretamente do Brasil para vir aqui ao nosso programa. Isso, é um prazer. Manuel, Sempre a vejo no programa. vê lá. Vejo. E gosta? Gosto. E gostou do nosso convite? Olha, eu adorei, fiquei emocionado, viu? Acima de Realmente... tudo, o privilégio é nosso por hoje podermos aqui partilhar uma história realmente tão bonita e tão comovente. E é de facto um gosto muito grande estar consigo. É advogado e eu mesmo assim vou tratá-lo por Manuel. Pode ser? Faz favor. Nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim. Manuel, o Manuel foi para o Brasil mais ou menos com 10 anos. Isto. Mas antes disso, alguma coisa aconteceu para que tivesse havido essa vontade pelo menos da sua família ou do seu pai, de emigrar? Veja, vontade de imigrar quase ninguém tem. As pessoas imigram por necessidade. Como aconteceu com milhões de portugueses que provocaram a diáspora, principalmente depois de 1940. Uns imigraram por razões políticas e a maior parte, quase 99%, por razões econômicas. Foi meu caso. Minha família, meu pai e minha mãe, já com 3 filhos, pequenos, pequenos lavradores da aldeia, passaram anos de 53 e 52, anos terríveis na agricultura da pós-guerra. Era uma vida muito ingrata e infeliz. Chegava-se ao final do ano, não se tinha absolutamente nada. Era uma vida de miserável. Quantos filhos eram? Eram 3 filhos naquela altura. E com o Manuel, 4? Não. Em seguida nasceu, quando meu pai saiu, deixou minha mãe grávida. Então eram 4 filhos. Eu era mais velho, com 10 anos, e o mais novo tinha 9 meses. E meu pai um dia decidiu, disse, olha, isso aqui não é vida, tem que buscar novos rumos, porque... E olha, ele era analfabeto, gente que não entendia nada, não era letrado, quer dizer, era um homem que sentia a necessidade da aventura. Aliás, o português sempre teve essa necessidade da aventura. Dúvida. Aliás, foi assim que... Não é por acaso que descobrimos meio mundo, não é? Ah, exato. Aliás, descobrimos meio mundo e dominamos mais do meio mundo. E só não dominamos todos porque a Espanha e o Papa não nos deixou. Mas que pena, Manuel, mas fomos perdendo aquilo que nós adquirimos com tanta ousadia. De facto, fomos perdendo, que é uma pena. Mas fomos ganhando outras coisas, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a cultura portuguesa ficou pelo mundo. Muita gente diz, eu gostei de ser colonizado por inglês, por holandês. Eu acho que não. A melhor colonização foi a portuguesa, que deixou o lado humano também, sem esquecer o lado vencedor desse povo. Lado vencedor do povo, sem dúvida, e como eu costumo dizer, o nosso Portugal está cheio de gente ousada, aguerrida, vencedora, corajosa. Gente extraordinária. Sim, veja, muitos portugueses que estão esparramados pelo mundo, desde o Japão a qualquer outro país do mundo, são muitos vencedores. Vejam, e também não é só vencedor no dinheiro. Aliás, a gente tem uma imagem de que vencer tem que ganhar muito dinheiro. Essa é uma das características. Mas ele pode ser um vencedor na cultura, ele pode ser um vencedor como um professor, enfim, como um sociólogo, como algo que se dá à humanidade. O ser humano tem que dar-se para a humanidade. Então, é isso que eu considero vencedor. Manuel, mas nós estávamos a falar exatamente dessa necessidade que o seu pai teve, não só porque era aventureiro, mas naturalmente porque tinha que ir ver se fazia mais pela vida do que aquilo que poderia fazer aqui. Vai para o Brasil e manda naturalmente depois seguir a sua mãe e os filhos. Veja, meu pai foi ao Brasil, isso no final de 1953, até ele passou o Ano Novo na Ilha da Madeira, escreveu uma carta dizendo que achou os fogos de artifício da Ilha da Madeira maravilhosos. Ainda hoje continua? Isso, eu soube que continua. E começou a trabalhar no Brasil como faxineiro, realmente como não tinha nenhuma cultura, não era nenhum letrado, só lhe restava ser faxineiro. Minha mãe ficou em Portugal, cuidando dos 3 filhos e mais um que estava na barriga, com a ajuda dos meus avós. Mas sempre sonhando em ir buscar o marido, porque ela sempre dizia, filho, eu não posso ser uma mãe viúva solteira. Quer dizer, como a maior parte das portuguesas que ficavam aqui perdiam definitivamente o marido. Sem dúvida. Então ela começou a trabalhar a mente de que ia embora também. E minha avó tentando tirar da cabeça dela. Nós morávamos ao lado. E ela dizia, não, eu quero ter um marido, eu quero ficar ao lado dele e eu vou embora de qualquer jeito. E a minha avó dizia, mas você é louca, filha, o mar não tem salgueiros.
Ele falou, não tem importância, onde eu for, eles vão. E realmente um dia ela comunicou ao avô, meu pai, estou indo. E simplesmente pegou a família, comprou as passagens no Norte King e fomos todos para o Brasil. Ainda se lembra quanto é que custava cada passagem? Me lembro, 6 contos. Por pessoa? Por pessoa. Onde é que arranjaram o dinheiro? Veja bem, nós tínhamos uma casa e nós vendemos para o meu avô. Foi com o produto desse dinheiro que minha mãe comprou as passagens. A vontade era definitiva. A família tem que estar junta. Minha mãe voltou e disse assim, e minha avó dizia, mas filha, você vai fazer o que no Brasil? Você tem 4 crianças, um de colo, você não sabe nem ler e escrever. Ela falou assim, não tem importância, eu vou onde estiver meu marido. E você vai morrer de fome. Ela falou, onde eu morrer, meus filhos estão juntos. E eles vão morrer primeiro. Mulher. Essa mulher, a sua mãe, foi muito determinante no seu temperamento e na sua forma de vencer e de olhar para a vida? Foi ela e minha avó, que é a mãe dela. Quer dizer, com quem eu tive, digamos, essa ligação muito forte. E minha avó, porque me ensinou a ver a vida falando provérbios. Então, toda a minha vida eu apliquei os provérbios, que são princípios milenares e que são a melhor forma de educar alguém. Diga-nos um. Digo com quem andas que eu direi quem és. Quer dizer, não adianta ficar em casa olhando o teto com o básico que vai cair uma telha na cabeça. E essas coisas você vai aplicando ela no teu cotidiano. Bom, o que é um facto é que chega ao Brasil, Manuel. E quando chega ao Brasil, como é que se encontram com o pai? É evidente que a viagem durou quantos dias? Muitos dias? 18 dias. 18 dias. Foi complicado? Foi, porque veja pela primeira... Não enjoou? Eu enjoei bastante, Na verdade, a primeira vez que eu fiquei longe da minha mãe, porque como eles achavam que eu tinha mais de 10 anos, não podia ficar junto com as mulheres. Os barcos não são esses barcos transatlânticos que nós vemos hoje. Eram navios de transporte de tropa, quer dizer, e as mulheres iam à frente e os homens lá atrás. E me colocaram junto com os homens, com gente que eu nem conhecia, tinha esse menino de 10 anos. E minha mãe, coitada, com 3 filhos, já os pequenos com 9 meses, e os meninos deitados no chão, porque não tinha outro lugar para dormir. Foi assim que realmente nós chegamos. Chegamos lá em Santos. Meu pai estava esperando, felizmente, porque tinha muitos portugueses que já não esperavam mais as mulheres. Claro, mas ele estava esperando. E eu me lembro direitinho, ele falou, mulher, o pouco dinheiro que eu tinha me roubaram. Minha mãe disse, não tem importância, vamos começar tudo de novo. E foi assim que nós subimos para São Paulo. O seu pai e a sua mãe sempre se deram bem? Sempre se deram bem. Sempre se amaram? Sempre. Realmente sim, sempre. Ora bem, nós temos também alguém que nos vai relatar e que vai fazer exatamente um testemunho sobre esta ida para o Brasil, uma ida atribulada, uma ida difícil, que neste caso foi feita por Manuel Gesteira, por toda a sua família, mas foi também feita por tanto português deste Portugal. Foi muito jovem para o Brasil, tinha cerca de 10 anos. Claro, a situação económica naquele tempo dos pais era muito era difícil, porque era uma vida difícil. Os pais eram ceareiros, pequenos agricultores. E o meu tio foi primeiro para o Brasil, depois, mais tarde, passado uns 4 ou 5 anos, claro, a vida era difícil cá e ela, com 4 filhos, estar longe do marido, então resolveu ir para o Brasil. Ele foi para lá, começou a estudar, em princípio foi para os seminários salesianos, suponho eu. Depois não tinha vocação para ser padre, resolveu sair de estudar nos seminários. Acontece que os pais também tinham fracos recursos, mesmo na altura, pois 4 filhos, a mãe não trabalhava a tomar conta dos filhos, o pai só viver do ordenado do próprio pai. Ele resolve estudar, começando a trabalhar com cerca de 13, 14 anos, e então começa a estudar. Começou a estudar e trabalhava e ao mesmo tempo um engraxador, distribuía revistas, jornais. Foi uma vida muito difícil para ele. Foi mesmo assim, Manuel? Foi. É porque quando eu cheguei no Brasil, meu pai diz, olha, eu não posso sustentar todos os filhos ao mesmo tempo. Alguém de vocês vai ter que começar a trabalhar. Então você, que é o mais velho, ficar encarregado do café da manhã. Então eu tinha que ganhar dinheiro para o café da manhã. Então eu vim engaixar sapato, eu ia ser coroinha no casamento, lá que tinha na igreja. Eu jogava jornal. O que é isso? Coroinha? Coroinha. É o que auxilia o padre, que toca a campainha, gramissa, chamamos coroinha, isso aí. Então, fui lá. Os casamentos eu passava a bandeja, pedia os donativos, o padre fez um acordo comigo para participarmos do negócio. Conclusão, fazíamos isso e eu realmente mantinha. Mas eu queria realmente estudar. Tá? E meu pai dizia, eu não tenho recurso para estudar. E naquele tempo os colégios públicos, para nós, era praticamente como se fosse um privilégio só dos nacionais brasileiros. Quer dizer, nós não tínhamos a ideia que nós podíamos entrar num colégio público. Eu disse, bom, o meu jeito só tem uma forma de estudar, é ser padre. Quer dizer, e na verdade, acho que no primeiro momento eu queria ser padre mesmo. Quer dizer,
Depois que eu fui para o seminário, que depois de um certo tempo, percebi que realmente aquela minha vocação, quando comecei a dizer... Não era bem. Quando começaram a dizer que eu tinha que fazer 3 votos, o de castidade, de pobreza e obediência, o de castidade naquela altura eu não sabia bem o que era, mas o de obediência e de pobreza eu sabia muito bem. E eu achava Tinha que obedecer ao pai. Que esses eu não queria mesmo. Então, e castidade? Quando descobriu finalmente o que era o voto da castidade, achou que tinha feito bem não fazer realmente esse voto, juntamente com os outros? Olha, eu achei o seguinte, tudo que é contra a natureza eu não aceito. Eu acho que ser voto de castidade, admiro quem a faz, mas eu realmente não tenho essa vocação. Não tem essa vocação. É um homem crente? Sou. É um homem católico, praticante? Sou católico, praticante, acredito em Deus, acredito numa vida celeste e acredito que tudo aquilo que nós fazemos aqui é o inferno, aqui é o céu, ou preparamos para o céu. E é aqui que pagamos. Porque pior lugar do que esse da terra não pode existir. Aqui é o inferno. Eu também acredito nisso, Manuel. Aquilo que nós fazemos aqui, mais dia, menos dia, exatamente, cai-nos em cima. Bom, o que é um facto é que o Manuel vai para o seminário. Portanto, vai para o seminário, fica lá há quantos anos? Eu fico, na verdade, 3 anos. Só 3 anos. Faço, digamos, o primeiro ciclo. Os padres salesianos me deram realmente uma formação fantástica. Uma formação cultural como ninguém. Estudei grego clássico, estudei italiano, estudei latim, que era da igreja. Enfim, realmente tive uma vocação. Nunca fui... Eles queriam que eu fosse pianista, eu não sabia tocar piano, não era meu jeito, eu não toquei piano. E aí um dia cheguei para o padre e falei, padre, não tem vocação. Mas aí o diretor me disse, mas você é um moço brilhante, a congregação salesiana precisa muito de você. Falei, padre, mas eu prefiro não ser padre que ser um mau padre. Eu prefiro fazer tudo isso que os senhores me ensinaram lá fora. E eu vou embora. Falei, não, você vai de férias, reza, quem sabe, pensa, você volta. Eu tinha que dizer para ele, tá bom, padre, eu vou pensar, mas eu sabia que não voltaria. Tá? E não voltou de facto? E de fato não voltei. Quando eu cheguei em casa, meu pai diz, olha, foi um choque para ele, diz, você sabe que eu não posso te sustentar, nem posso te pagar a escola. Eu falei, não tem importância. Eu vou arrumar emprego e vou continuar estudando sozinho. Onde é que arrumou o emprego? Aí um dia, era um sábado de manhã, os bancos trabalhavam, e eu peguei uma avenida chamada Avenida São João, que era uma avenida importante de São Paulo, fui andando, e aí vi lá numa esquina, Banco Português do Brasil. Falei, é nesse que eu vou entrar. É o meu banco? É o meu banco. Cheguei lá, entrei, vi o gerente lá embaixo. Aí eu falei, tem um lugar para mim? Ele falou, mas o que você estudou? Ele falou, terminei o primeiro ciclo, vou para o segundo ciclo. Falei, infelizmente só tem lugar para office boy. É o gromete, porque a tua escolaridade... Tipo contínuo, não é? Isso, está feita. Isso. Aí eu falei, mas esse também serve. Ele falou, mas como serve? Você tem uma formação cultural já acima da média dos demais funcionários. Ele falou, olha, eu preciso trabalhar, então para mim não faz mal. Então se não faz mal, só fazer o teste na matriz, na segunda-feira. E ia para trabalhar. E fui lá, fiz o teste e voltei para ficou. office boy. E comecei office boy no banco. Comecei no dia 1º de junho de 59. 59. É 59. De qualquer maneira, nós vamos chamar aqui um amigo seu que se lembra muito bem de si, do tempo em que no Banco Português do Brasil fazia de facto, ou tinha atribuições um pouco mais simples, digamos assim, não é? Um trabalho um pouco considerado menor, depois, afinal, a volta que tudo isso veio a dar. Vamos chamar Renato Cicala. Como está? Bem. Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Lembra-se, Renato, lembra-se do Manuel no banco a fazer exatamente aqueles trabalhinhos que muita gente, eventualmente, no tempo de hoje, mesmo precisando, era capaz de não se sujeitar? Sem dúvida. Eu lembro desde o momento que ele compareceu nesse sábado, ele entrando na agência, não sei porquê, me chamou a atenção. Na altura, o que é que fazia o Renato? Eu era escriturário. Naquele tempo não tinha microcomputador, era tudo escritural, livros, né? E... Portanto, podemos dizer que tem uma letra muito bonita. Uma caligrafia bonita. Não muito. E apreciei a chegada dele, eu não sei porquê, naquele momento me chamou a atenção, eu o vi chegando à gerência e dias depois estava trabalhando conosco. A partir daí, ficaram amigos? Sim, daquele momento morávamos perto, éramos da mesma idade, né? E ficamos amigos. No seu entender, enfim, como se deve classificar
este percurso de um homem como Manuel Gesteira? Começa por baixo, vai subindo? Bom, o Manuel é uma pessoa muito determinada. Para ele não tem obstáculos, tem desafios. E aos 14 anos ele já sabia que seria advogado. Ele conversava muito comigo e falou, olha, eu vou ser advogado. A estrutura educacional no Brasil era 4 anos de primário, que chamávamos, né? 4 anos de ginásio e depois vinha 3 anos de quem escolheria para áreas humanas e exatas. Ele já sabia que ia para humanas, ia fazer o clássico e com 17 anos ele já estava entrando na faculdade de Direito, uma das melhores do país. O que não é muito vulgar, Manuel. Normalmente os imigrantes da sua geração, não estou a falar dos imigrantes desta geração, porque são outro tipo completamente diferente de imigrantes e até muitos deles são já uma segunda geração de pais que estiveram lá. Portanto, o normal é que os seus filhos tenham ido estudar, mas não é muito normal que um rapazinho, digamos assim, e muito bonito, que eu já tenho aqui uns documentos que vou mostrar daqui um bocadinho já as fotografias, muito bonito, muito bem, muito simpático, mas o que é um facto é que não era muito vulgar, não é? Os jovens imigrantes terem esta vontade de estudar e trabalhavam naturalmente, mas conseguirem conciliar as duas coisas. Não lhe parece também que o seu pai era um homem, apesar de não ter grandes possibilidades, um homem interessante, no sentido de também não coalhar muito o seu percurso? Tem que trabalhar, tudo bem, queres estudar, vais. Não lhe parece que o seu pai também era uma pessoa curiosa? O meu pai tinha a seguinte vantagem, ele não era um homem letrado, mas era um homem com uma filosofia profunda de vida. E essa filosofia ele transmitiu para mim. E eu achei que, primeiro que eu gostava muito de estudar, tinha tido uma grande formação no seminário, e eu não podia jogar fora essa formação. E aos 16 anos eu procurei saber o que certos países do mundo têm de qualidades. Por exemplo, como é que a Alemanha, depois de 2 guerras mundiais, estava de pé, fazendo frente economicamente de novo aos países. E comecei a estudar o que tinha na Alemanha que o mundo não tinha. E eu vi que o povo alemão era um povo com um profundo amor à pátria, um profundo determinismo e um profundo respeito à lei. Eu peguei esses conceitos de determinismos e pus para a minha vida. Eu falei, bom, se deu certo para ela, tem que dar para mim. E dali por diante, o meu determinismo sempre foi total. Quer dizer, eu quero aquilo lá e aquilo eu vou chegar. Quer dizer, vou cair, vou levantar, mas eu sei que o final está lá. É como um atleta vendo a fita de chegar. Quer dizer, ele luta por ela e às vezes vimos nas Olimpíadas gente caindo aos pedaços e, no entanto, lutando para chegar no final. Isso é emocionante. Então, foi isso que eu fiz na minha vida. Foi... ter um objetivo e nunca se afastar desse objetivo. E é importante saber o seguinte, a gente pode crescer, desenvolver sem pisar em ninguém. Não precisamos pisar, não precisamos avançar em cima dos outros. Basta que nós tenhamos nossas próprias qualidades. Foi isso que eu fiz. Exatamente, para falar de características, destas características e de muitas outras características que fizeram de Manuel Gesteira um vencedor, temos alguém exatamente que poderá falar sobre estes aspectos muito determinantes e muito especiais. Pessoa por quem eu tenho o maior carinho, o maior respeito, sinto uma amizade muito grande pelo Dr. Gesteira e sei que posso contar com ele sempre que a freguesia necessite da ajuda do Dr. Gesteira, sei que ele tem sempre disponibilidade para nos ajudar. O Sr. Manuel é um homem curioso, além do valor que ele tem, porque ele partiu muito jovem, com 12 ou 13 anos para o Brasil, de uma família pobre e que passou, suponho que desde paquete de um banco, hoje é um grande administrador, é um advogado, doutorado, um homem de sucesso na sociedade brasileira. É um homem que gosta de colaborar com quem trabalha. Ele apercebe-se aquelas pessoas que o rodeiam que andam com segundas intenções e ele aí põe-as logo de lado, marca logo o terreno e gosta de apoiar quem trabalha. E, acima de tudo, quem é honesto. Muito bem. Acho que assim é que é, apoiar quem é honesto e quem trabalha. Mas, Manuel, eu tenho aqui uma coisa interessantíssima para mostrar, que nos chegou à mão, que é o passaporte conjunto da sua mãe, com as fotografias dos filhos, quando foi no North King. Exatamente. Portanto, quando foi para o Brasil. Eu vou mostrar aqui para esta câmara. Esta é a mãe. Eu acho uma coisa lindíssima a sua mãe. A sua mãe quantos anos tinha aqui? 30 anos.
30 aninhos. E depois, aqui dentro, os petizes, não é? Os miúdos. Estavam todos mais ou menos com que idade? Não, eu tinha 10, o outro tinha 8 e um de 5. Qual é este? O primeiro sou eu. E tinha um que não está aí, que tinha 9 meses só, não conseguiram fotografá-lo. Ou então talvez não fosse necessário, não Também é? Fazer não era parte necessário, não. disto. De qualquer maneira, temos aqui um outro documento que eu acho também muito curioso e que é de facto a primeira... Carteira de trabalho. Carteira profissional. Isto. Mas já estava, já era advogado? Não. Ou não? Foi quando começou a trabalhar a No primeira vez? banco, veja bem, e aí está, que eu, desde office boy até advogado do banco está aí. Portanto, aqui tem todo o seu percurso profissional, lá dentro. Enquanto eu usei a carteira de trabalho. Depois, quando é que se deixa? Era muito bonito. Era um rapaz muito apessoado, como Muito se costuma obrigado. dizer. Bondade sua. Não, a sério, estas fotografias eu acho-as lindíssimas, porque são fotografias antigas, eu também tenho fotografias destas de família, não é? De familiares meus, que eu acho que fico delirante e deslumbrante, deslumbrada a olhar para elas. Manuel, portanto, isto era a carteira profissional que o Manuel usava enquanto não foi formado? Ou não. Aqui ainda tem uma parte enquanto tem uma parte formada. E quando é que deixa de usar? É quando passa a profissão quando liberal? Eu deixei quando eu tinha 26 anos de idade, eu achei que realmente também minha vida não era para ser sempre empregado. E a essas alturas eu já era professor da universidade, de 2 cadeiras, direito tributário e comercial, e achei que realmente a gente poderia fazer aquela chamada viagem solo, quer dizer, largar o emprego e começar a vida autônoma. Foi o que eu fiz, quer dizer, aí nessa carteira está desde office boy até advogado do banco, quer dizer, dentro dela mesma. E aí para mim foi o máximo que alguém podia chegar em 6 anos aliás, eu tinha 14, aos 23 era advogado do banco. Renato, lembra-se com certeza, portanto, todo este percurso, e nomeadamente quando ele faz as suas ascensões. Portanto, ele vai passando alguns degraus todos eles ascendentes, portanto, dentro da empresa. Como é que ele era visto dentro do banco? Bom, ele era visto como uma pessoa muito inteligente, ele era muito estudioso. Nós entrávamos às 8 e saíamos por volta de 14 horas, eram 6 horas de trabalho. Ele saía e ia direto para a biblioteca, né? Completar os seus estudos e à noite ia à aula. Nessa altura já era casado? Não. Casa passado quanto tempo? 26. Eu tinha 26 anos de idade. Quando casou? Portanto, já estava formado, já estava licenciado, já trabalhava no banco há muito tempo. Organizou primeiro a sua vida toda, foi? Se eu organizei primeiro, organizei. Tudo tem sua hora certa para ser. Nós não podemos... Minha mãe dizia, e minha avó também, que a natureza não dá saltos, ela caminha. E você tem que exatamente seguir esse curso normal. Assim como o rio vai para o mar, a vida nossa também tem que ser isso. Eu fui fazendo tudo programado. O nosso realizador há bocadinho dizia que o Hollywood não se encontra num dia, portanto é preciso ir com alguma calma. Exatamente. Isto para citar o nosso realizador, Paulo Rezende, que teve uma frase também muito sabedora, não é? É preciso ter calma para tudo. Nomeadamente, enfim, acha que antigamente, nomeadamente para subir, acha que antigamente as pessoas tinham um pouco mais de calma do que hoje as novas gerações? As novas gerações são muito imediatistas, elas querem que tudo aconteça exatamente no momento em que eles querem e que eles acham que deve acontecer. Eles não têm muitas vezes a paciência de se formar, ou melhor, de formar o caráter, o tipo de ser e ir avançando. E acima de tudo, tendo um conhecimento profundo do cargo imediatamente superior, para quando vagar aquele ele já está posicionado para ocupar. Ele quer ocupar o da frente e acha sempre que o patrão dele, o chefe dele, não sabe nada, ele sabe tudo. Não é verdade. Quer dizer, nós vamos conquistando poder, conquistando conhecimento e vamos chegar lá. Manuel, nós vamos já continuar a conversar, nós temos que fazer aqui um pequeno intervalo, como sabe o nosso programa é em direto e, portanto, temos alguns compromissos comerciais exatamente para esta altura e este horário da tarde, portanto, nós vamos ficar aqui, vamos fazer uma pequena pausa, já vamos continuar a saber muito mais da sua história, mas mais do que isso, fica para já aqui a promessa de que na segunda parte do nosso programa Vencedores, algumas surpresas vão ter lugar aqui neste estúdio e neste programa. Portanto, contamos consigo, estamos com Manuel Gesteiro, o nosso vencedor de hoje. Então, até já. Tantas as dificuldades e as aventuras passadas que quando a conta mais parece tratar-se de um romance.
Este romance hoje tem estado a ser contado aqui na primeira pessoa, pela personagem principal, naturalmente, que há outras personagens envolvidas e vamos já conhecê-las, vamos chamar a mulher, Patrícia Giesteira, e também um amigo de longa data, Avelino Monteiro. Patrícia, bem-vinda. É um gosto tê-la aqui connosco. Obrigado. Faz favor de sentarem. Então, e como é que é esse amor que um dia aconteceu com este vencedor que temos hoje aqui, que por acaso é o seu marido? Não sei se é assim tão por acaso. Eu conheci através da minha irmã, meu cunhado, e logo depois o encontrei na praia, na casa dele, onde minha irmã estava hospedada. Então fui visitá-lo com meus 2 filhos e dali... Era casada na altura, divorciada? Eu divorciada. Divorciada. E este é natural, é preciso dizer que este é também o segundo casamento do Manuel. Também, isso. Dali a 2 meses eu passei por uma operação grande com meu filho. Eu doei um osso para ele, para colocar na coluna. Ele tinha dificuldade de locomoção. E ele soube e começou a ir ao hospital toda noite. Todo dia ia lá e visitar a gente. E foi me cativando, porque eu, no fundo, eu estava desapontada, não queria mais casar, cuidar dos meus filhos e tudo. E eu vi que depois de 1 mês de hospital, porque nós ficamos 40 dias, no 30º dia ele aparece com um bolo de chocolate, velhinha, cantando parabéns assim para o meu filho, foi muito gostoso. Então foi me cativando e ainda pensei, com esse eu casaria novamente. Pensou? E dali com este eu ainda dava ou não? E dali o Manuel era já separado na altura? Também, divorciado, já tinha 2 filhos também. Posso perguntar-lhe, foi ao hospital visitar, portanto a Patrícia estava lá, suponho que a sua irmã... A irmã dela. A irmã dela, era amigo da irmã. Foi pela irmã porque já era seu amigo ou foi porque de facto já tinha olhado para a Patrícia e não há nada que nos lá dar uma forcinha? Isso, foi essa aí. Um bocadinho à português. Isso, chega de mansinho, sabe? Ver como não quer nada, né? Ver como é que é o ambiente. O Manuel é sempre assim, uma pessoa bem disposta, serena, calma? Não sou calmo. Não? Não. É o furacão? Às vezes, quando fica bravo, sai de perto um pouquinho. Bem à portuguesa. Bem à portuguesa. Bate com a mão no... Portanto, mas valeu a pena ter casado? Sim, dali a 4 meses do hospital eu fui pedida em casamento, ficamos noivos e nos casamos. Valeu muito a pena. Bom. Portanto, a coisa foi completamente... Ainda se lembra, pode-nos contar como é que foi o pedido de casamento? Sim. Foi em frente ao Nilo, no Egito, no Cairo. Foi uma coisa muito romântica, a gente jantando... E ele me pediu um casamento ali. Iam a subir o Nilo ou estavam no restaurante, numa margem? Num restaurante, no hotel, com aquela vista bonita do Pirâmides Nilo. Ao fundo? Ali não dava ainda para ver, mas estava bem o Nilo ali. E, portanto, já sabia que ia ter o pedido de casamento ou foi mesmo uma surpresa? Não, foi surpresa. Foi uma surpresa. E disse logo que sim ou disse que ia pensar? Não, eu disse que sim. Eu adoro estas histórias, Manuel. Eu adoro estas coisas de amor, estes romances. Não lhe passa pela cabeça. E tem que ser fora do comum, né? Tem que ser fora do comum, né? Exatamente. Bem, fora do comum, sim. Mas pelo menos com algum romantismo. Isso, exatamente. Eu não sou muito romântica, mas pelo menos com algum romantismo, alguma coisa que faça, que marque aquele dia como um dia diferente. Bom, nós hoje temos também, porque hoje é um dia diferente, e porque o casamento seguiu-se a este pedido de noivado, temos em linha o padre Guilherme Guimarães. Senhor Padre, boa tarde. Muito boa tarde, como estão? Senhor Padre, tudo bem consigo? Tudo bem, Padre. Obrigado. Por acaso o Senhor Padre não fez este casamento? Por acaso não. Mas teve pena? Tive pena, também ainda não conhecia o Dr. Giesteira na altura. Ainda não conhecia. Mas conhece-o agora? Conheço bastante bem. E já agora eu aproveitava para lhe perguntar, até porque este senhor que temos aqui como vencedor é um homem que, além de ter uma vida boa, felizmente, fruto também do seu trabalho, porque a sorte muitas vezes dá trabalho a construir, não é? A sorte constrói-se como de suor. O que é um facto é que ele é um homem que, quando vai à terra, não se esquece, está sempre predisposto e preparado e atento, enfim, a apoiar e a ajudar a terra e aquilo que ela precisa. É verdade, Sr. Padre? Sem dúvida que ele tem ajudado muito
aqui a Póvoa de Varzim, não só a freguesia da Morim, da qual sou parco, mas também freguesias vizinhas e aqui o concelho, no fundo. Ele é um homem que tem prazer em ajudar os outros e sem esperar contrapartidas algumas. Eu lembro que ele nunca me pediu qualquer recibo para despesas. Mas já lhe pediu a absolvição algumas vezes dos pecados dele, ou ainda não? Ele não o pedir a absolvição, ele vai a conquistando pelos seus atos. Não precisa Ele não tem pecados? Não, ele vai conquistando a absolvição com aquilo que tem feito, portanto ele não precisa de a pedir. Porque às vezes o pedir a absolvição pode ser uma coisa apenas de palavra e de sentimento, não sei, não é? Exatamente. Portanto, é uma pessoa que não precisa de palavras para... Ele faz isto com o coração, não é? Sim, faz isso com o coração já. Padre Guilherme, em duas palavras, porque nós não temos muito tempo e temos muito mais surpresas, em duas palavras, como é que definiria este benemérito, enfim, porque tem de facto sido uma pessoa muito, muito generosa em termos da sua terra e também do concelho, não é? Portanto, da cidade. De qualquer maneira, como é que o definiria como homem? Como homem? Um homem de palavra, que sabe custar a vida, que tem prazer em ajudar os outros. De palavra, nós nunca tratamos nada por escrito. Tudo aquilo que temos tratado tem sido sempre por palavra e bastou sempre. Portanto, a palavra prevalece a qualquer assinatura. Ele lutou muito, sabe que lhe custa a vida e não é um homem de mais ou menos. As coisas estão bem feitas ou estão mal feitas. Ele, em tudo aquilo que fazemos, procuramos que fique sempre bem feito. Nunca nos contentamos com o mais ou menos. E quer ajudar os outros, no fundo podemos dizer que às tantas é um escoteiro. Um escoteiro que procura deixar a terra um pouco melhor que aquilo que encontrou. E é aquilo que ele tenta fazer. Às tantas, no fundo, aquelas pessoas que nos estão a ouvir hoje podem pensar que estamos a falar às tantas de um anjo que apareceu aqui, o protetor. E de facto, às tantas, não se enganam. Às tantas não há melhores palavras para definir aquilo que ele tem feito aqui por esta terra. Prova que às tantas os anjos também podem existir entre nós e terem carne e osso. Não precisamos de esperar que eles venham do além, mas eles estão no aquém, entre nós. Portanto, Padre Guilherme, se eu agora lhe chamar anjo gesteira, estou perfeitamente dentro da filosofia que me está a vender agora aqui, não é? Ora bem, eu da minha parte não me importa, agora o Dr. Gesteira é que não sei se ele gosta. Não sei se a mulher dele gosta. Padre Guilherme, muito obrigada pelas suas palavras. Eu não sei se quer deixar alguma mensagem muito direta e muito, enfim, praticamente poderá ser exclusiva aqui para o nosso convidado de hoje. Não sei se quer dizer alguma coisa em especial. Eu queria dizer uma palavra também a terminar, que Cristo, na parábola dos talentos, ele não pede a quem tem muito que o guarde, nem a quem tem muitos talentos que os guarde debaixo da terra. Ele pede que as pessoas os façam render. E no fundo é isto que o Dr. Gesteira tem feito. Ele poderia, às tantas, quem sabe, ter uma série de Ferraris ou Lamborghinis ou Rolls Royce na sua garagem, ou vivendas em Vila Moura e por aí além. Mas depois a manutenção disso custa muito. Mas ele gasta mais em manutenção daquilo que tem neste momento do que tudo isso que poderia ter na sua garagem. Padre... Ele tem um coração enorme e demonstra que, às tantas, apesar de ser difícil um rico entrar no reino de Deus, que não é impossível. Basta para isso que seja cristão e que ama os outros como a si mesmo. E no fundo é aquilo que ele tem feito. Um amor muito grande a todas as pessoas aqui da Terra, a todos os outros como a si próprio. Eu queria lhe desejar a ele as maiores felicidades e que os telespectadores que nos estão a ver que não julguem ele um herói, mas um exemplo a seguir. Padre Guilherme, também de amor para com os outros. Padre Guilherme, muitíssimo obrigada pelas suas palavras. Até um dia destes. Enfim, é um homem cheio de privilégio também, ou pelo menos privilegiado por conhecer o nosso vencedor de hoje. É um homem cheio de sorte, como nós também hoje nos sentimos cheios de sorte por ter conhecido, de facto, a Manuel Gesteira. Quer dizer alguma coisa em relação a isto do ser um homem de não gostar de mais ou menos? Eu acho que não existe na vida o mais ou menos. Uma coisa está bem feita, uma coisa está mal feita. Eu sempre costumo brincar, enquanto não existir mulher mais ou menos grávida, eu não posso aceitar o mais ou menos. Então, fica sem saber se vai ter o filho ou não vai ter o filho. Isso, exatamente. Então nós temos que ser muito francos e leais para que as pessoas conosco tratem e saibam se gostamos ou não gostamos. O mais ou menos tem a ver com a incompetência. Exatamente. E geralmente é para pior. Para pior. Bom, mas o que é um facto, e porque estivemos agora a ouvir o Padre Guilherme Guimarães, mais um contributo, mais um testemunho de tudo, de tudo aquilo que Manuel Gesteira tem dado e tem contribuído para o desenvolver da sua região. Há pessoas, imigrantes, que devem estar melhor do que ele.
que é capaz de estarem mais bem realizados do que ele. Mas eu devo dizer louvo por essa ação, por aquilo que ele fez no Monte São Félix, em homenagem aos imigrantes. Fez lá uma obra que se pode ver e que estou convencido que não há, em Portugal, que não há uma obra daquelas feita por um imigrante que foi bem sucedido e para provar em homenagem aos próprios imigrantes e talvez pelo sentido de amor à sua terra. O Dr. Manuel Jasteira, com a colaboração da Junta de Freguesia, que quando ele confessou o sonho da obra que queria realizar, a Junta de Freguesia fez tudo por tudo para que ele realmente pudesse concretizar esse seu sonho aqui na Freguesia de Loundos. O monumento é precisamente um sonho que o Dr. Manuel Jasteira viu realizado. Ele era um sonho que ele tinha já desde muito novo. Quando ele partiu para o Brasil, pensava ele um dia, se a vida lhe sorrisse, prestar uma homenagem aos pais dele, à família dele e a todos aqueles que partiram de Portugal para o estrangeiro em busca de melhor vida. Nesta freguesia, que é na freguesia onde eu resido, que é a freguesia de Amorim, também fez uma obra muito importante. Esta igreja que nós temos, uma igreja que foi feita também por imigrantes brasileiros, mas ele renovou-a totalmente, renovou o interior e o exterior, fazendo desde soalho, portas, pintar, sinos, a parte elétrica, pronto, enfim, ele fez tudo, renovou totalmente a igreja de Amorim. Porquê que renovou a igreja, Manuel? Eu confesso que até hoje eu não sei, mas uma força muito forte me levou a fazer aquilo. Eu ia lá na casa desse primo de Amorim, ia à missa de domingo junto com minha esposa, eu olhava aquilo, sentia um certo abandono, e aquilo havia uma força muito grande. E comecei oferecendo para pintar o interior, depois o exterior. E quando eu vi, eu estava reformando a igreja inteira e nem tinha percebido. Quer dizer, mas para mim foi um prazer imenso, uma satisfação. O povo de Amorim é um povo simpático, alegre, reconhecido ao trabalho. E fiquei muito feliz de poder ter feito isto. Não lhe vou perguntar quanto é que custou. Ah, não, isso não custa nada, porque nada é meu. Nada é seu. Não, eu sou simplesmente um depositário do dinheiro. Eu vou morrer como nasci. Exatamente. Isso Aliás, é uma coisa que nós nos esquecemos com alguma frequência. Eu só digo para ela o seguinte: se eu morrer antes dela, que não esqueça de pôr o vinho dentro, porque eu gosto muito do vinho. Qual é o vinho preferido? Ah, tem muitos. Muitos. Vinhos portugueses, bebe lá? Bastante. Eu não vou fazer o comercial aqui, né? Mas eu gosto tanto do Alentejo quanto do Douro. Quanto do Douro. Está como eu. Patrícia, como é que é este homem? É romântico? É um bom marido? É um bom marido e muito romântico. Já desde o começo, aquela história de me mandar flores toda semana. Há quanto tempo estão casados? Nos conhecemos há 18 anos, casados há 15. E até hoje tem as flores, as rosas, toda semana ele me leva. E fazia pequenas tapes, um apanhado, um pupurri daqueles discos antigos que ele tinha. Eu posso imaginar ele com os discos no chão, pegando e catando músicas bem românticas e fazendo a fita e colocando o título da fita, dedicatória bem gostosa para mim. Então, e depois onde é que eu via a fita? A cassete? Ouvia no carro, ouvia em casa, e ouvimos juntos. E é uma coisa que a gente tem muito disso, sabe? Se ele vai viajar, eu coloco um bilhetinho gostoso na mala, ou no Dia dos Namorados, um ou outro pega o batom e põe ali no espelho, uma coisa gostosa, eu te amo, tal. Isso é. E tem a resposta, e eu acho que a vida tem que ter um pouco disso para sair da rotina. Tem filhos? Tenho. Então, eu tinha 2 filhos, o menor faleceu depois, e o mais velho, advogado hoje também. Em conjunto? Em conjunto, não. Em conjunto não tem filhos? Mas a gente tive os dele junto com portanto, a Patrícia, portanto, tem uma proximidade muito grande com os filhos do Manuel. Isso. E o Manuel, simultaneamente, uma proximidade muito boa com o seu filho. Boa, isso. Tratou sempre o seu filho como se fosse dele?
Sim. Para as mulheres às vezes é mais fácil tratarem os filhos dos maridos como se fossem seus, não é? Sempre nos Porque as mulheres têm demos aquele bem. espírito muito maternal. Mas os homens às vezes não são assim tão... um bocadinho mais despegados, não é o caso. Não é o caso. Até ele com meu filho se dão muito bem. Sempre teve um respeito muito grande deles com nós dois. E agora estamos com 2 noras maravilhosas e 2 netinhos. Para mim também é neto meu. Ora bem, nós tínhamos prometido alguma surpresa e alguma emoção para esta segunda parte do programa Vencedores e exatamente este é um dos momentos em que suponho poderá ser emocionante, especialmente para o Manuel, porque temos alguém em linha. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pai, Oi, um feliz aniversário, pai. obrigado. Eu sou muito orgulhoso por ser teu filho e de ter você como um grande amigo. Obrigado. Obrigado, filho. Eu também tenho orgulho de vocês. Ah, E das muito esposas de obrigado, vocês também, viu? Parabéns, pai. Obrigado. Estava a contar que o seu filho pudesse telefonar do Brasil? Não. Eu sabia que havia um complozinho, mas eu não sabia o que era. Percebeu que havia aí qualquer coisa nas mas costas? não sabia, mas sou feliz. Flávio, está ainda em linha? Oi, estou, claro. Flávio, as saudades são grandes do pai? Ah, bastante, muitas. Como é que acha? Acha que o seu pai é um vencedor? Oi, eu não estou conseguindo lhe ouvir bem. Estou a perguntar se acha que o seu pai é um vencedor. Ah, eu acho que ele é um grande vencedor. É uma pessoa que fez uma opção na vida e seguiu essa opção até hoje e continua seguindo. Nós todos temos muito orgulho disso. Flávio, vou-lhe deixar um beijo e vou pedir-lhe que desligue a linha porque nós vamos precisar ainda da mesma linha para estabelecer um outro contacto. Portanto, vou deixar-lhe ficar aqui. Um abraço muito grande e muito obrigada por participar no nosso programa. Muito obrigado, pai. Até logo e parabéns. Um beijo para vocês. Ora bem, e agora temos mais alguém em linha. Olá, boa tarde. Olá. Oi, pai. Quem fala aqui é seu filho, Marcílio. Oi, filho. Tudo bem contigo? Tudo bem? E a Gi, tá Tudo, bem? filho. Tá bem, graças a Deus, tudo em Um ordem. beijo para ela também. Pode deixar. Eu não poderia perder a oportunidade para estar te prestando essa homenagem, parabenizando pelo dia do seu aniversário. Em primeiro lugar, um feliz aniversário. Muito obrigado, filho. Pai, em poucas palavras, eu gostaria também de expressar todo o orgulho e respeito que tenho por sua trajetória de vida. E, sobretudo, pelo exemplo de homem, pai e avô que você é. Saiba que vejo você como uma pessoa vitoriosa e que a cada instante aprendo contigo um pouco mais de como alcançar os meus objetivos, com dignidade e muito respeito para com os nossos semelhantes. Obrigado por existir, pai. Te amo. Eu também amo vocês. Tão Obrigado. bonito. Marcílio, é muito bonito ouvir esse testemunho e essa prova de reconhecimento da trajetória e do pai que tem sido para si e o importante que ele tem sido na sua vida, Manel Gesteira. Manel, é também um homem feliz por ter estes filhos, com certeza. Sou muito feliz de ter esses filhos, de ter o filho da Pati conosco, também participou da nossa vida. Hoje fazemos uma família feliz. Vieram os nossos netos, por enquanto de um filho só, Flávio, e da Patrícia, também chama Patrícia, a esposa do Flávio. É outra Pati? É outra Pati. Você vê que eu estou rodeado de Patis. Exatamente. Vieram as noras e nós nos sentimos muito felizes. Eu digo, nós não podíamos ter melhores noras do que essas. Tá? Manuel, boas noras, 2 filhos maravilhosos, o Flávio e o Marcílio, que já falaram, mas naturalmente que nós temos mais uma surpresa. O tal outro filho que, pelos vistos, adotou de uma forma muito carinhosa e muito bem. Olá, boa tarde, Fernando. Boa tarde, tio. Tá, Fernando? Meus parabéns. Obrigado. Afinal de contas, é seu aniversário, né? Tá, obrigado, Fernando. Uma honra estar podendo falar aqui também. Que mas depois do que o Marcílio disse, eu não tenho mais palavras. Eu queria fazer deles as minhas e dizer que o programa, o tema, um vencedor, é um tema que se aplica a você. Ele é ligado à vida propriamente dita. Você é um vencedor não só na vida, mas também na sua família, uma família que te ama. Tudo de bom para você, aproveite essa data e parabéns. Obrigado. É bom ter vocês com muita saúde e alegria. A honra é nossa. Obrigada, Fernando. Fernando Cardoso é o filho da Pati, que do Brasil. Concretamente de onde? Estão a ligar de onde?
O Fernando Patti está a ligar de Obrigado. De São Paulo. São Paulo. Fernando, muito obrigada. Foi um gosto ouvi-lo assim e ouvir também os filhos, o Flávio e o Marcílio, os dois filhos, aliás, os 3 filhos, porque eu acho que isto realmente são praticamente os 3 filhos, não é? E naturalmente, que ainda hoje não tínhamos dito, mas ficámos a saber que hoje o nosso vencedor está de parabéns. Hoje faz aniversário, portanto faz 58 aninhos. Bem vividos. Bem vividos. Cheios de coisas boas. Boas, só boas. Só boas. Mesmo as derrotas foram boas, porque a gente transforma delas em vitórias. Algumas derrotas existiram? Sempre existiram. Nós temos que ter, não temos ser vaidosos e só tivemos vitórias. Na vida não existe isso. Existem derrotas e vitórias. Evidentemente que as derrotas são bem menores que as vitórias, senão ficaria ao contrário, né? Sem dúvida. Mas a derrota só é derrota quando nós queremos ver assim. Sempre tem um lado positivo nela. É mudar o resto. O caminho. Também tivemos. Nunca esqueceu as suas origens? Nunca. Acha que é importante não esquecer as origens? Acho importantíssimo. As origens são as nossas raízes, quer dizer, é de onde nós viemos. E é interessante que toda pessoa tem vontade de ter as raízes. Quando chega, mesmo o caso meu, porque eu estive muito ligado à terra, mas mesmo as pessoas que nós tiveram, quando têm 60 anos, vão todos buscar a raiz. Bom, nós há pouco tínhamos convidado para estar aqui connosco o Avelino, ainda não tínhamos falado porque vieram os telefonemas, estas surpresas, mais cedo. Avelino, porque estávamos a falar de origens. É exatamente das origens que vocês se conhecem, desse tempo de pequeninos. Como é que era o Manuel em miúdo? Em miúdo, o Manuel, portanto, nós começamos a conviver muito pequeninos e já demonstrava um espírito extremamente audaz, sagaz e inteligente. Já nós Vocês estiveram juntos na escola primária? Na escola primária e antes já brincávamos juntos, fazíamos os nossos brinquedos e ele já demonstrava já uma certa intervenção e uma certa inteligência, muitas vezes para os fazer. Vocês perdem o contacto um com o outro quando, de facto, o Manuel vai viajar? Sim. Diga uma coisa, ficou com alguma inveja, aquela invejinha que os miúdos têm porque ele vai embora, vai para o Brasil, ou ficou com pena? Gostava também de ter ido? Bem, isso é um bocado difícil dizê-lo, já o tempo já passou, são tantos anos, mas nessa altura nós convivíamos muito e estudávamos na escola juntos, fazíamos o caminho também juntos, quer de ida, quer de vinda. É evidente que fiquei com uma pena, uma saudade muito grande, porque realmente é um amigo que parte, e parte para um desconhecido. Porque repare bem, estávamos em 1955, o mundo para nós cingia-se, digamos, a meia dúzia de quilómetros de distância, o que era o Brasil. Não sabíamos, não é? Alguma vez pensou que o seu amigo indo para o Brasil provavelmente jamais voltaria a encontrar? Sempre difícil dizer, sabe porquê? Porque então, não agora era... eu pergunto de outra maneira. Avelino, quando reencontra, porque há uma altura em que reencontra o seu amigo, o que é que sentiu quando ele o procurou? Olha, foi muito interessante. Ele, quando chegou ao sítio onde eu trabalhava, veio com o primo e o primo do conhece esse indivíduo? Se não conheço, e já não nos víamos, sei lá, está a ver já uns... 30? 30 e poucos anos. 30 anos. 30 e poucos anos. Quase 30. E curiosamente acabaram por trabalhar também na mesma área, porque ele trabalha num banco e o Avelino também é gestor, também é gerente de um banco. Portanto, não será do mesmo, com certeza. Mas deixe-lhe dizer uma coisa engraçada. Na escola, eu posso dizer que assisti ao primeiro discurso do Manuel. A Manuel fez um discurso sobre. Um discurso. Portanto, havia um prémio que nós ganhamos os dois na terceira classe. Portanto, havia um imigrante lá da freguesia, que analfabeto, e chegou ao Brasil. A vida para ele era bastante difícil, mas conseguiu-se também vencer. Não muito, mas venceu. Então instituiu na freguesia um prémio para quem fizesse a terceira classe, para os 2 melhores alunos. Eram umas canetas, para umas coisas pequenitas e tal. Um prémio ainda mais, em termos simbólico, pecuniário não era grande coisa, mas era simbólico. E então a professora chamou-nos aos dois e deu-nos 2 textos. Um
discurso, digamos assim, propriamente dito, e o outro seria mais de agradecimento. E outro dia, não nos deu 24 horas, tínhamos que decorar o discurso. E outro dia, chegamos à beira da professora, e pronto, e de cor. Tinham que dizer os textos. Bem, posso lhe dizer que, em termos de texto, o Manuel conseguiu dar mais ênfase, portanto, fazer um discurso, e ficou o discurso para ele e para mim ficou o agradecimento. Além do discurso, foi sentido. Sentido. É um bom ator. Não. Mas eu tive que jeito. Mas tive que subir numa cadeirinha, porque eu era muito baixinho, muito pequenininho. Éramos, né? Dos pequeninos se fazem grandes. Mas eu vou lhe contar uma particularidade. Quando eu voltei a reencontrar o amigo Monteiro, é como se o tempo não tivesse passado. Em termos de amizade. Nós começamos a conversar de novo exatamente como foi a história quando nós tínhamos 10 anos. Parece que nós não tínhamos realmente nos afastado. Que bom que é, de facto, não se esquecer das origens, e nem toda a gente é capaz de ter esta sabedoria, esta grandiosidade e, simultaneamente, esta humildade de perceber-se de onde se vem, para onde se vai, e nunca se esquecer, de facto, onde é que foi o começo. Foi um imigrante de sucesso. Tenho uma vida hoje desconfortável e não se esqueceu das suas raízes, e isso é que é importante e que é de louvar e de servir de exemplo nos tempos que correm nesta sociedade egoísta e individualista. Ele continua a ser aquela pessoa aberta, pessoa amorável, pessoa com ligações à família. Eu devo dizer o seguinte: ele sempre que vem a Portugal, porque já há muitos anos que ele vem, às vezes pode vir com 2 ou 3 dias, que isso tem acontecido várias vezes, pronto, no ramo de negócios ou assim, e ele, a primeira coisa que fazia era visitar a família. Desde há longos anos que ele vem, desde que se formou, e sempre que vinha a Portugal podia vir com 2 dias ou 3 à Póvoa de Varzim, à casa da sua família, ele visitava sempre. Ele nunca esqueceu a família, e isso porque eu sinto-me bastante orgulhoso daquele primo. Não há muita gente que sai aqui com muitas dificuldades, chega a um país estranho, completamente diferente, uma sociedade completamente diferente, e sobe a hierarquia da sociedade até chegar a professor, advogado de sucesso e empresário. Portanto, são um homem com grande caráter, com uma grande capacidade de luta, e um sofredor, é que consegue realmente chegar ao ponto onde ele chegou. Eu considero Manuel Jasteira um vencedor na vida. Vencedor porque lutou. Portanto, ele, para ser o que é hoje, lutou muito na vida, mas lutou a sério. E é um vencedor porque tem tudo aquilo que lhe faz falta e ainda mais. E é uma das coisas que mais peço a Deus, que ele continue a ter saúde e que dure muitos anos, porque ele ainda tem muito e vai continuar a dar muito. Muitos anos e nós cá para vermos. Espero ver-nos sempre. Manuel, e nós cá, que é bom sinal, também estamos cá e também estamos com certeza a ver com saúde, que é uma coisa importante. Exatamente. Onde é que foi buscar as forças todas para conseguir vencer, para conseguir ser o homem que hoje é, ou que pelo menos se foi construindo até chegar onde está? Bom, eu vou dizer uma coisa para mim, pode chocar as pessoas. O vencer está dentro de nós mesmos, porque nós, como disse o ilustre presidente da Câmara da Póvoa, é muita luta, é muito sacrifício. Não existe o vencer sem sacrifício. As pessoas às vezes querem vencer sem nada ter que dar em troca. Nós temos que dar. São horas de lazer, são preocupações, são lutas e tensões. E eu acho que foi o determinismo que eu tinha de ser alguém neste mundo. Tá? Meu pai foi daqui pobre, mas com toda certeza o filho dele não seria pobre. Para quem está eventualmente a começar a vida ou quem possa estar a passar por alguma dificuldade neste momento, que palavra deixaria aqui de alento? Veja, passar dificuldades todos nós passamos. Mas tem que ser passageira, não enfiarmos a cabeça na terra e sim olharmos o horizonte e sabermos que se nós lutarmos vamos chegar lá. Assim como um atleta quando chega e vence uma prova de atletismo. Manuel, muito obrigada por estar connosco. Nós temos ainda mais uma surpresa. Estamos, no entanto, já aqui a fazer as despedidas porque depois não vamos voltar, mas vamos convidá-lo naturalmente a ficar connosco neste final de Vencedor
do nosso programa Vencedor, com este vencedor, e que será de facto um programa com um final completamente diferente daquele que é habitual. É que Manuel Gesteiro, o nosso vencedor de hoje, faz 58 anos e nós naturalmente queremos comemorar este aniversário com ele, queremos que se junte a nós. Amanhã contamos consigo também para mais um programa dos vencedores. Hoje, o nosso vencedor é hoje e mais um ano que ele tem para vencer. Os seus 58, que nós esperamos seja com muita saúde e com muita felicidade. E vamos convidar naturalmente os amigos a juntarem-se, porque temos mais amigos para virem até aqui.